No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os principais tipos de luminárias que você pode utilizar aí na tua casa. Qual é o modelo ideal para cada ambiente, qual combina mais com o teu estilo de decoração e muito mais. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre as opções de luminárias que a gente tem no mercado, fica comigo nesse vídeo, bora lá! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Maria, eu sou arquiteta e nesse canal aqui eu vou te ajudar a conquistar a tua casa dos sonhos com vídeos toda semana. Acho que nem é mais necessário pedir para você se inscrever aqui no canal, né? Porque você deve estar gostando dos vídeos, tá aqui de novo, então aperta aqui nesse botão, se inscreve logo. Deixa o teu like, compartilha com os amigos e ativa o sininho para você não ficar de fora de nenhum vídeo novo por aqui. Hoje eu vou trazer aqui um apanhado geral sobre os tipos de luminárias para que você saiba aí quais são as opções que tem no mercado e qual a melhor forma de escolher para cada funcionalidade, para cada ambiente, e você possa fugir dessa história de ter uma única lâmpada no meio do ambiente que acaba não iluminando nada e não fica muito bonito, né? Além de não ficar funcional, não é uma iluminação muito inteligente. Então, hoje vamos mudar essa história. Primeiro ponto desse vídeo, luminárias e lâmpadas são coisas diferentes. A luminária é basicamente a peça que vai comportar a lâmpada. Por exemplo, um abajur, ele é uma luminária, mas ele não é uma lâmpada, porque a lâmpada vai estar dentro do abajur. Então você precisa das duas coisas, você precisa ter o abajur, que é o elemento decorativo, funcional, né? Realmente aquilo que vai estar comportando a lâmpada, mas a lâmpada mesmo é o que vai iluminar o ambiente. Então existe a possibilidade de utilizar só a lâmpada. Eu tenho certeza que você já viu por aí um forro e aí o pessoal coloca ali só a lâmpada no meio do ambiente, não coloca uma luminária, coloca só a lâmpada sozinha ali e ela vai estar cumprindo o papel dela, ela vai estar iluminando o ambiente. Mas você não pode utilizar só a luminária porque ela não ilumina, então é isso aí, tem que ter o conjunto ali luminária mais lâmpada. E aí existem algumas luminárias que já tem ali dentro delas, embutido, né, já vem no conjunto a parte de iluminação. Um exemplo são os plafons, vou colocar uma imagem aqui, que é aquela luminária geralmente quadradinha que tem a luz distribuída de uma maneira uniforme na superfície dela. Tem alguns modelos de plafons em que a gente realmente coloca a lâmpada, então vou ver se eu consigo colocar uma imagem aqui da parte contrária do plafon, né, da parte que a gente não enxerga, onde tem ali os bocais para as lâmpadas. E vou deixar também uma imagem de um plafon que já vem completinho, que já vem pronto, e aí dentro dele tem ali encaixadinhos vários LEDzinhos que vão estar distribuindo essa iluminação de uma maneira uniforme no ambiente. Os plafons podem ser de embutir ou de sobrepor. A gente tem basicamente essas duas modalidades. Os de embutir, tanto o plafon como qualquer outra luminária, é quando você tem a luminária rente ao teto. Então ela tá ali embutida, toda a espessura dela tá para cima do forro, seja de madeira, seja de gesso. E aí o que você enxerga é só o final da luminária, né? A parte que fica rente ao forro. E quando ela é de sobrepor, você vai ter o forro e a luminária vai estar abaixo do forro. Ela não vai estar embutida, ela não vai estar para dentro, ela vai estar para baixo. E também existem várias cores que você pode utilizar nos plafons. O mais comumente utilizado é o branco, mas a gente também encontra outras cores, como o preto, por exemplo, que é uma cor que fica bacana também. Os plafons são luminárias mais simples, então se você está buscando uma solução que não seja só a lâmpada no meio do ambiente, que seja assim uma luminária, mas que não seja tão cara e que ilumine bem o ambiente, o plafon é uma boa opção para você. Então ele é uma opção legal porque você não precisa utilizar tantos plafons para ter uma boa iluminação. Ele por si só já consegue ter ali uma potência legal. O segundo tipo de luminária que eu uso muito em tudo são os spots. A gente tem spots de vários formatos, tem redondo, tem quadrado, tem retangular. Eles podem ser também de embutir ou de sobrepor. E eles são basicamente uma luminária, vou deixar a imagem aqui, onde dentro dela vai estar encaixadinho ali uma lâmpada que vai fazer essa distribuição de luz. Com os spots você pode utilizar uma iluminação difusa, ou seja, aquela que ilumina o ambiente de uma maneira geral, ou ela pode ser aquelas lâmpadas de foco, né? Você pode utilizar no spot as lâmpadas de foco, que vão ter ali um ângulo que a gente chama de cone de luz, que a gente usa geralmente para iluminar um quadro, iluminar um revestimento na parede, fazer algum detalhe, porque é um tipo de lâmpada mais direcionável que vai iluminar ali um determinado local que a gente escolher. Eu particularmente adoro utilizar esse modelo aqui, que são esses spots de sobrepor,
E aí tem redondo, tem quadrado, eu gosto muito de utilizar na cor preta ou na cor branca, porque eu acho que ele fica super bonito, ele dá um super charme pro ambiente, mas ele também é discreto. É uma peça pequena, que não é um lustre todo elaborado, mas que traz toda uma sofisticação. E também utilizo bastante esse modelo aqui, que é o mais simples, ele é quadradinho, branquinho, de embutir, então ele fica ali alinhadinho com o forro. Hoje em dia a maioria dos forros são de gesso, então como a luminária é branca, ela também não chama tanta atenção, não fica tão contrastante, destacada, então fica uma coisa mais clean, mais minimalista. Dependendo do modelo que você escolher, os spots também não são luminárias tão caras e você tá muito bem servido aí na tua casa com eles. Você pode utilizar vários tipos de lâmpadas ali dentro para cada intenção. Então, como eu falei aqui no vídeo, a ideia é falar das luminárias e não das lâmpadas, mas te adianto que você pode utilizar tanto para elementos mais decorativos, como a iluminação de um quadro, de uma parede, assim, de um detalhe, como eu falei antes, ou da iluminação mais geral do ambiente. Então, você pode utilizar ali um conjunto com vários spots e ter a iluminação geral do teu ambiente. Então dá para utilizar para quase qualquer coisa e não fica aquele excesso de informação, sabe? Quando você enche de lustre, pendente, um monte de luminária decorativa. Então o spot ele é uma opção mais discreta, mas que com certeza vai te trazer muita estética e muita funcionalidade. Saindo um pouquinho dessas luminárias mais simples, mais discretas, mais básicas, a gente vai ter os lustres e pendentes. Eu quis falar deles juntos aqui porque eles são praticamente a mesma coisa. Os lustres são aquelas luminárias maiores que são penduradas no teto, mais detalhadas, mais adornadas e geralmente com mais de um ponto de iluminação. Então eu vou deixar algumas imagens aqui. Tem lustres mais clássicos, tem lustres mais modernos, mas é inegável que a maioria deles tem o objetivo realmente de chamar a atenção, de ser uma peça decorativa. Então a gente tem muita utilidade do lustre em cima da mesa de jantar, por exemplo, fica super bacana. É um local da casa que merece um destaque. E o pendente é quase a mesma coisa que o lustre, só que geralmente ele é uma luminária um pouco mais simples, às vezes tem uma lâmpada só. É aquele tipo de luminária que a gente costuma colocar ali em cima da bancada de refeições, sabe? Que geralmente tem assim 3 pendentes e 3 banquetas ali na tua bancada. É esse tipo de luminária. E aí os modelos, cores, materiais variam demais, porque tem muitas marcas, muitos modelos, então tem de madeira, de metal, de vidro, de plástico, tem tudo que você imaginar. E aí basta escolher de acordo com o teu estilo e depois escolher uma lâmpada adequada para o uso que você pretende ali para aquele espaço. Uma dica importante sobre os lustres e os pendentes é que normalmente eles não têm uma potência tão grande de iluminação, então eles são mais decorativos. Não que eles não iluminem, eles iluminam sim, mas eu não te diria para iluminar a tua casa só com lustres e pendentes, você vai precisar de outros pontos como iluminação mais forte, mais distribuída, para que o ambiente todo tenha uma boa iluminação. E uma dica sobre os lustres e pendentes é que o interessante é que você sempre coloque eles em cima de alguma coisa. Você quer iluminar algum elemento. Você não vai colocar um lustre lá no meio do ambiente iluminando o chão. Então, por exemplo, um lustre. Eu gosto bastante de utilizar em cima da mesa de jantar, os pendentes na bancada da cozinha, às vezes na mesa de cabeceira ali do lado da cama, sabe? Colocar um pendente também fica bacana. No banheiro também você tem ali o espelho e colocar um pendente ali na lateral, mais ou menos na altura do teu rosto, para que tenha aquela iluminação frontal que eu sempre falo aqui. Então são locais em que você vai estar iluminando alguma coisa, seja a mesa, seja a bancada, seja o balcão do banheiro, então você não está colocando uma luminária ali direcionada para o piso. Diferente dessas outras luminárias que eu falei, spots, plafons, que você pode distribuir no ambiente sem estar necessariamente direcionado para algum móvel, para algum elemento do ambiente. Já o lustre, além de ser utilizado em cima ali de uma superfície, como a mesa da cozinha, por exemplo, ele também pode ser utilizado no meio de um ambiente, como por exemplo a sala. É muito comum em estilos mais clássicos, vou deixar algumas imagens aqui, o pessoal utilizar o lustre ali no meio do ambiente, também fica ok, também pode ser utilizado. Eu, Maria, particularmente, gosto de um teto um pouco mais limpo na sala, com algumas fitas de LED, alguns spots, mas sem um lustre ali, porque eu acho que acaba ficando pesado, é um local para você relaxar, para você descansar. Então é claro que esse é o meu estilo pessoal, mas vai depender aí também do estilo que você pretende. Se for um estilo mais clássico, como dessas imagens que eu coloquei aqui, com certeza vai super combinar você colocar um lustre ali no meio do ambiente. O próximo tipo de luminária que eu gosto bastante são as arandelas. A arandela é basicamente a luminária que vai presa na parede, então não é uma luminária de teto.
Eu gosto muito de utilizar nas fachadas, então eu sempre coloco ali algum modelo de arandela, porque eu acho que traz um super charme, fica muito bacana, fica muito bonito. Vou até deixar alguns projetos meus passando aqui e geralmente eu utilizo uma arandela ali na fachada. Mas também é possível utilizar arandelas dentro de casa. Então vou colocar também um exemplo aqui de um projeto meu, onde eu coloquei na sala de estar 2 arandelas ali numa parede de fundo para trazer uma iluminação ali mais aconchegante para o momento que você está ali assistindo TV, assistindo um filme. Então você desliga a luz do teto, deixa suas arandelas, cria um aconchego, cria um clima legal. É comum a gente utilizar também em hall de entrada, no banheiro se utiliza muito, assim, nas laterais do espelho ou na lateral da porta. Vou deixar também algumas imagens, justamente porque aí com a arandela você consegue ter a iluminação numa altura mais próxima do teu rosto para ter aquela iluminação frontal que eu sempre falo aqui. Então, no caso dos plafons, dos spots, eles vão ficar no teto, então vai criar-se aquelas sombras no teu rosto, e aí as arandelas são uma opção bastante utilizada aí nos banheiros. Assim como nos lustres e pendentes, as arandelas são luminárias mais decorativas, então eu nem preciso falar que tem uma infinidade de modelos, de cores, de formatos. E aí você pode escolher bem de acordo com o teu estilo, com o estilo da tua decoração. Abajur. Tenho certeza que você conhece aí o tal do abajur. Ele foi muito utilizado antigamente, ele ainda é utilizado, mas eu tenho certeza que se você conhece ele, provavelmente é lá da casa da tua avó, do teu avô, que se utilizava mais antigamente. Até porque se tinha aquele costume de ter um único ponto de iluminação no meio do ambiente, então quando você queria distribuir iluminação em outros pontos do local, você podia utilizar abajures, porque eles são luminárias que não ficam fixas. Então o abajur, por exemplo, você coloca ali em cima de uma mesa e você coloca na tomada, mas você pode tirar ele dali, colocar onde você quiser a qualquer momento, porque ele não é instalado no local. Ele é como se fosse uma peça decorativa. Então ele acaba sendo muito prático por isso, você não precisa furar a parede ou furar o teto para instalar, ele fica ali onde você quiser colocar. O abajur ele é muito associado com dormitório, porque ele foi muito utilizado ao longo da história e ainda é, nas laterais ali da cama, né, nas mesas de cabeceira, para iluminar o momento de uma leitura de um livro, ou uma iluminação mais fraquinha quando você vai levantar, né, quando você vai acordar, não precisar ligar a luz geral do quarto, então acaba sendo uma opção bem interessante também. E também entra aqui nessa sequência que eu tô falando das luminárias mais decorativas. Então, apesar de ser sim um tipo de luminária que pode ser super funcional, dependendo da lâmpada que você escolher colocar, mas ele também vai ser parte decorativa do ambiente, ele vai ser escolhido ali de acordo com a decoração, com as intenções que a gente tem ali. Seguindo a sequência, nós temos aqui um primo do abajur, que é a luminária de piso. Ele é bem parecido com o abajur, só que ele é mais comprido, né? Ele tem uma altura maior porque ele fica no piso. O abajur, ele fica ali em cima de alguma mesa, de alguma bancada, ele precisa de um apoio porque ele é uma peça menor, mas a luminária de piso, como o próprio nome já diz, é de piso, então você pode colocar no piso e vai subir ali aquela luminária numa altura maior. Eu particularmente gosto bastante das luminárias de piso, acho que fica super bonito, super sofisticado. E o legal é, principalmente se você não tem muito espaço, você não precisa ter ali uma mesinha para comportar um abajur. Você pode ter uma luminária de piso que serve como abajur e você pode colocar diretamente no chão. Vou até colocar aqui um exemplo de um projeto meu, onde eu utilizei uma luminária de piso, mas não iluminando um cantinho de leitura, iluminando uma parede, iluminando um quadro. Então ela tá direcionada para aquele quadro e ficou super charmoso, ficou super bonito na composição. Voltando para a iluminação utilizada no teto, nós temos os trilhos eletrificados. Vou colocar uma imagem aqui que eu tenho certeza que você também já viu. Eles são muito utilizados naquele estilo mais industrial, sabe? Porque ele é ali um trilho onde tem encaixadinhos alguns spots, né? Spots, que é aquela mesma luminária lá do começo, e ele te dá essa impressão de estrutura aparente que a gente tem no estilo industrial. Porque os spots, eles não estão embutidos ali no forro, eles não estão encaixadinhos ali discretos. Eles estão realmente para fora e a estrutura ali do trilho também tá aparente, então dá essa carinha mais industrial. Mas a gente tem hoje trilhos muito mais slim, né? Muito mais fininhos, delicados, pequenos, que também podem ser utilizados aí num estilo mais moderno. As principais cores que a gente tem e eu gosto muito de utilizar são o branco e o preto. O legal do branco é quando você quer um ambiente mais clean, porque como é uma luminária com vários detalhes que chama atenção, quando você coloca uma cor branca e você tem um forro branco, ela fica um pouquinho mais discreta. Já quando você quer realmente trazer um contraste ali, trazer uma atenção a mais pro teto, você pode colocar uma luminária preta que vai ficar super bacana.
A grande vantagem dos trilhos é que são luminárias bem personalizáveis. Então você tem ali o trilho, né? Você vai comprar separado o trilho dos spots e você escolhe quantos spots você quer encaixar ali. Se você quiser colocar 10 spots, acho que vai ficar meio apertado, meio estranho, mas você pode. Então você distribui ali no trilho o número de luminárias que você quer, sem ter a necessidade de furar o gesso várias vezes no ponto dessas luminárias. Então você vai furar uma vez, instalar o trilho e colocar o número de spots que você quiser. Daqui a pouco você quer tirar 2 e deixar 3, ou você quer repor e deixar 5 ali, então você utiliza quantos você quiser. E o legal também é que esses spots normalmente são direcionáveis, ou seja, eu quero iluminar agora uma parede que eu coloquei um quadro, eu subo lá e viro o spot em direção àquele quadro. Ah não, mas eu quero iluminar aqui o sofá porque eu vou fazer uma leitura. Você também consegue girar ou você consegue direcionar para outros locais que não fique te atrapalhando, que não fique te iluminando. Então é uma iluminação bem customizável que a gente consegue fazer com o trilho, porque além dele permitir um número diferente de spots a cada momento que você definir, você também pode direcionar o facho de luz dele para o local onde você quiser. Então, numa mesma luminária, você pode iluminar várias coisas. Então, por exemplo, numa cozinha. Eu coloquei ali o meu trilho no meio da cozinha, eu direciono alguns ali para a bancada, alguns para o armário, alguns para a parte de circulação. Então, acaba sendo um tipo de iluminação muito inteligente, porque você consegue iluminar vários elementos com uma única luminária. E por fim, para encerrar aqui esse vídeo sobre luminárias, nós temos o refletor. Tenho certeza que você conhece o refletor, que é muito utilizado no jardim. Vou deixar umas imagens aqui. Que ele é aquela peça redonda ou quadrada que ilumina bastante. Então ele geralmente é utilizado no chão, às vezes ele é utilizado na parede, se for, por exemplo, uma fachada que você quer iluminar ali uma placa de um estabelecimento comercial. Inclusive tem um mercado que a gente utilizou refletores ali para iluminar a placa, vou deixar a imagem aqui. Mas ele é comumente utilizado nos jardins, então para iluminar plantas, árvores, fica super bacana. Uma dica que eu quero te trazer sobre os refletores é para você utilizar ali no teu jardim com uma cor mais natural. O que é isso? Se você ainda não viu o outro vídeo que eu falei sobre temperatura de cor na iluminação, vou deixar aqui o cardzinho. Mas lá eu falo basicamente da teoria, de como funcionam as cores. E as cores mais naturais são aquelas cores de luz que a gente encontra na natureza. O que provoca a luz na natureza? É o sol. E que cor que é o sol? Ele vai ter uma iluminação mais amareladinha no começo da manhã, ao longo do dia ele vai ficando mais branco, né? A iluminação do ambiente fica mais branca. E conforme vai anoitecendo, ele vai ficando de novo com aquele tom mais amareladinho. Sabe aquele tom de pôr do sol? É esse mesmo. Então, quando você for utilizar ali na lâmpada, no refletor, utilize um tom mais natural. Ou esse tom mais puxando para um branco, ou, o que eu gosto mais, esse tom mais amareladinho. Por favor, não utilize refletor com luz verde. Não fica bonito. Eu sei que você acha que como a planta é verde, você tem que iluminar com a cor verde. Mas é a pior coisa que você pode fazer. Porque a planta, como eu falei, já é verde. E aí quando você joga uma luz verde, você não tá destacando ela, você tá deixando tudo muito estranho, você tá deixando uma coisa que é verde, ainda mais verde. Não fica bacana. Então a luz que eu mais gosto é a luz amarela, né? É o tom quente que a gente chama, para iluminar a vegetação. Vou deixar algumas imagens aqui para vocês verem a diferença. Então o refletor na cor verde não fica legal e nem outras cores, azul, roxo, rosa, eu já vi todo tipo de cor. Ou amarelo mesmo, o amarelo gema de ovo, sabe? Também não fica legal. Tem que ser aquela cor mais âmbar, sabe? Aquele tom quente. Aí sim fica super bacana no teu jardim. E esse foi o vídeo de hoje sobre luminárias. Eu trouxe aqui a lista de luminárias que eu mais costumo utilizar nos ambientes. Se ficou faltando alguma luminária que você tem curiosidade de saber um pouquinho mais, ou que você já viu por aí, me conta aqui nos comentários que eu vou ficar feliz em fazer uma parte 2 aí com as sugestões de vocês. Se vocês quiserem um vídeo sobre lâmpadas, já que aqui eu falei de luminárias, me conta também aqui nos comentários que eu posso elaborar aí um vídeo pra vocês. Se você tem um amigo que tá precisando conhecer aí um pouquinho mais sobre luminárias para fazer as melhores escolhas na casa dele, compartilhe esse vídeo, tem um botão aqui embaixo escrito compartilhar, você clica nele e manda para todos os seus amigos esse vídeo. Se inscreva aqui no canal mais uma vez, se você ainda não é inscrito, aperte nesse botão vermelho aqui embaixo, deixa o teu like no vídeo, deixa um comentário aqui me contando o que você tá achando dos vídeos.
E se você tem interesse em aprender um pouquinho mais sobre decoração, saber como fazer as melhores escolhas aí para tua casa, eu vou deixar aqui embaixo o link do meu e-book de decoração, o Decora, que é um guia bem completo sobre decoração aí para tua casa, onde eu vou te ensinar aí a olhar a tua casa e saber o que você gosta, o que você não gosta e quais são as pequenas intervenções que você pode fazer que vão transformar a tua casa. Clica aqui embaixo. Fechou então? Até a próxima! Fui!